Exemplo 2. Então, coordenadas cilíndricas, tá? Então, aqui a gente vai também estar utilizando essas coordenadas cilíndricas futuramente quando a gente fizer mudança de variável em integral tripla e dupla, tá? Então, vamos lá. Depois das integrais múltiplas, a gente vai precisar dessas mudanças de coordenada. Então, o que é a transformação associada às coordenadas cilíndricas? Então eu vou considerar um subconjunto do R3, que a gente vai chamar de A, constituído por R, θ e Z, onde R é maior ou igual a zero, θ está entre 0 e 2π, podendo ser igual a zero, mas não pode ser igual a 2π, e Z real, ok? E aí a gente vai definir a transformação que sai de A e chega em R3, e de que faz o quê? Ela pega R, θ e Z e leva em R cosseno θ, R seno θ e Z. Então ela faz mais ou menos a mesma coisa que temos lá nas coordenadas polares, só que acrescenta uma altura Z, ok? Que conjunto é esse do R3? Vamos tentar entender esse conjunto. Então vamos lá, temos aqui a altura Z, X e Y, né? Então aqui é X, Y e Z. Bom, quem é? Na verdade, x, y, z, na verdade é R, θ e Z, né? Então aqui é R, aqui é θ e aqui é Z. O R, ele varia ele é maior ou igual a zero. Então ele pode ser zero, né? E continua aqui. Então toda essa faixa aqui entra, né? Para R maior ou igual a zero. O θ é entre 0 e 2π. Né? Então, θ pode ser 0, aqui incluindo 0, até 2π. Então, aqui, 2π. Okay? Então, inclui essa parte. Né? Então, todo mundo que tem R nesse intervalo e todo mundo que tem θ nesse intervalo está dentro desse conjunto A. E o Z é real. Então, Z é qualquer. Tá? Então, a gente tem, na verdade, uma faixa. Né? A gente tem uma faixa aqui com esse pontilhado, tá? Que era exatamente essa faixa que a gente tinha lá no exemplo anterior. É essa faixa que a gente tem aqui. Tá? Só que agora a gente tem a altura Z. Mas a gente não tem nenhuma restrição com a altura Z. Z pode ser qualquer um. Então, essa nossa faixa infinita, né, que ela continua para cá, ela vai subir numa caixa, né, também infinita, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Okay? Então temos essa nossa aqui, essa nossa caixa desse nível aqui, ok? Assim, assim, ok? Então todo esse conjunto aqui, né? É claro que aqui é fixo, né? Não vai lá para trás, mas aqui na frente ela continua, ok? Então aqui ela continua até mais infinito, é como se fosse um muro, né? Eu tenho aqui um muro fixo de altura infinita, né? E profundidade infinita também, que continua de modo infinito adiante, tá bom? Então esse que é o nosso conjunto que a gente está considerando. Claro que essa faixa aqui, ó, como não pode, o θ não pode atingir 2π, essa face do muro não tem, né? Não está incluída essa face do muro, não está incluída no nosso conjunto A. Tá? Então esse aqui é o nosso conjunto A, que eu estou considerando essa nossa transformação. Bom, aqui então temos as coordenadas, né, as funções coordenadas R cosseno θ, R seno θ e a coordenada Z. Essas coordenadas são coordenadas de funções diferenciáveis. Então, se essas funções coordenadas são diferenciáveis, então a transformação também é diferenciável. Além disso, então, se ela é diferenciável, conseguimos calcular a jacobiana. Então, quem é a matriz jacobiana da transformação T num ponto R, θ, Z? Então, aqui é uma transformação, lembrando, né? A está no R3, chega no R3, então vai ser uma matriz 3 por 3. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a primeira função coordenada, R
cosseno θ. Deriva em relação a R, dá cosseno θ. Deriva em relação a θ, dá R menos R seno θ, né? Porque derivada de cosseno é menos seno. Deixa eu apagar aqui o conjunto A, a gente já entendeu qual que é a ideia do conjunto A. Quem é o conjunto A? Ok? Muito bem. E a derivada da primeira função coordenada em relação a Z é zero, né? Não depende de Z. A segunda função coordenada, derivada em relação a R, é seno de θ. Derivada em relação a θ, vai ficar R cosseno θ. E derivada em relação a Z, como não depende de Z, é zero. E agora a derivada da terceira função coordenada, que é Z, em relação a R não depende, em relação a θ não depende, e em relação a Z é 1. Okay? Se a gente calcula, então, o determinante dessa função, dessa matriz, né, jacobiana, o que a gente vai obter é R, tá? Então, o determinante dessa matriz é R. Muito bem. E o que ela faz também, pessoal? Vamos tentar entender o que ela faz. Quando a gente tem um R fixado, então o raio está fixado, né? Então, se eu olho só para as duas primeiras, se o R está fixado, significa que as duas primeiras vão me dar um círculo, tá? Geometricamente falando, ela vai me dar um círculo, que é o círculo de centro na origem e raio R0, que é o R0 fixo, ok? Aí o Z é qualquer. Então, eu vou ter qualquer ponto que está no círculo, tá? Qualquer ponto do círculo e a altura qualquer. Então, vai morar num cilindro, tá? Então, por isso que essa é a ideia geométrica de onde ela leva, né? Quando eu fixo o R0, né? Quando eu fixo o R, o que eu vou obter é um cilindro, tá? Então, a imagem vai morar num cilindro. Cilindro de que raio? Que no raio R0. E agora, se eu coloco o semiplano, né? Então aqui a faixa ilimitada, quando eu fixo o R0 tem uma faixa ilimitada. Agora quando eu fixo o θ0, o que vai acontecer aqui com as duas primeiras? A gente viu vai dar uma semi-reta, não é? A gente viu que dá uma semi-reta. Para cada raio diferente eu vou ter um ponto do círculo de centro na origem e aquele raio, né? A única diferença agora é que o Z é qualquer. Como o Z é qualquer, então vai pegar essa semi-reta e vai subir e descer. Então, eu vou ter um semiplano, né? Então, eu vou ter um semiplano, né? Por quê? Olha só, se eu tenho aqui em três dimensões, né? Tenho aqui x, y e z, né? Uma vez que eu fixo, né? Na verdade não é x, y, z, é r, θ e z. Se eu tenho um θ fixo, né? Então um ângulo θ fixo, o que eu vou obter vai ser o quê? O raio, né? Para cada um desses raios, o que eu obtenho de imagem é uma semi-reta no plano, né? Então nesse plano aqui o que a gente obtém é uma semi-reta. Vamos desenhar aqui ela em azul, a semi-reta. Então essa é semi-reta, né? Não pode ter raio negativo, então ela não continua lá para trás, tá? É só aqui a parte da frente. Mas o Z é qualquer, então ela pode subir, né? E descer aqui de qualquer forma. Então vai formar esse semiplano aqui, ó. Aqui é fixo, né? Não pode ir lá para trás, mas aqui para frente pode qualquer um e pode continuar também, ok? Por isso que dá um semiplano. Tá? É aquela reta, a gente usou a ideia do anterior, que a gente obteve uma reta, uma semi-reta na verdade, e agora Z é qualquer, então eu posso subir e descer ela a qualquer altura, por isso que dá um semiplano. Muito bem, tá? Então dá esse semiplano descrito aí, como vocês podem observar nessa última equação.